Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma noite aqui para meditarmos um pouco na palavra do nosso Deus, para falarmos hoje a respeito de Neemias. Neemias, ele foi um governador e foi enviado para essa província em Jerusalém, onde os muros se encontravam em ruínas, o povo se encontrava na miséria, o povo se encontrava numa situação difícil. E como nós havíamos falado, as pessoas elas tinham consciência de tudo que estava acontecendo, mas não havia da parte de ninguém que se levantasse como um líder e dissesse: vamos mudar essa situação, vamos mudar essa situação. E é justamente isso que Deus espera de cada um de nós: atitude de fé. Deixa eu botar o A para atitude de fé, para que tudo venha mudar, para que tudo venha ser resolvido. Enquanto você se conformar, a tendência é piorar. Continuar do mesmo jeito não fica, a tendência é piorar. Tudo aquilo que você não trabalha, não luta para melhorar, a tendência é piorar. E nós vamos dar continuidade aqui essa mensagem de Neemias, o qual nós iniciamos ontem domingo, essa mensagem. Iniciamos ontem domingo. Eu sei que essa mensagem vai falar muito forte ao teu coração. Você que precisa de uma reconstrução na tua família, você que precisa de uma reconstrução no teu casamento, de uma reconstrução na tua vida financeira, você está no lugar certo. A fé, ela remove montanhas. O Senhor Jesus disse: se tiverdes fé, direis a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e assim sucederá. A fé pode ser uma fé do tamanho do grão de mostarda. Se a fé for colocada em prática, ela vai trazer para a tua vida grandes resultados. Ela vai trazer para a tua vida grandes respostas, grandes milagres vão acontecer na tua vida. Não é difícil. O difícil é você acreditar. O difícil é você acreditar que Deus pode resolver essa situação, esse problema que de repente tem assolado a tua vida, que de repente tem atormentado o teu casamento, a tua família, a tua casa. Deus vai resolver. Nós paramos aqui. Perdão, você que não me conhece, eu sou o Bispo Fred Pereira. Todas as noites nós estamos aqui para realizar uma mensagem e realizarmos uma oração em teu favor, clamarmos a Deus em favor da tua vida. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve. E se você precisa de alguém, se você conhece alguém que precisa, de uma reconstrução, seja na sua vida familiar, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, compartilha essa live com ela. Já vai compartilhando já, para que ela venha participar junto conosco. E já deixa aqui nos comentários aqui, você que já foi abençoado. Bispo, eu já fui abençoado através da fé. A minha fé, ela trouxe uma resposta no meu casamento, a minha fé trouxe uma resposta na minha saúde, na minha vida financeira. Já escreve aqui nos comentários, tá bom? Nós paramos aqui, a gente parou ontem aqui no versículo 3, vamos continuar no versículo 4, livro de Neemias capítulo 1, vamos continuar no versículo 4, onde quando nós paramos ele falou que as suas portas estavam queimadas, as portas de Jerusalém, os muros estavam derribados e as portas estavam queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, porque é normal, o homem ele tem sentimento. Quando Neemias ele ouviu, porque Neemias tinha conhecimento de Jerusalém, toda reestruturada, e daqui a pouco Neemias ele ouviu como ele perguntou, e falaram para ele a situação que estava, as portas queimadas, enfim, o povo estava na miséria, a situação estava complicada. Quando Neemias ele
ele ouviu como que se encontrava a situação, Neemias ele sentou e começou a chorar por alguns dias. Ele ficou atribulado, sem saber, sem entender nada. E diz assim, ó: tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só, quando ele ouviu a situação que se encontrava em Jerusalém, ele chorou por alguns dias e esteve orando e jejuando ao Deus dos céus. É o que eu falei para você ontem. Tem que ter um propósito. Não adianta você querer um milagre, você dizer assim: eu vou esperar aqui que vai acontecer, ou você ficar chorando: oh meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? O que vai acontecer na minha vida? Oh meu Deus. Não, ele chorou, mas nesse período que ele chorou, ele orou a Deus e jejuou. Ele fez um propósito: eu vou jejuar aqui durante tantos dias, eu vou aqui jejuar. Meu Deus, o que eu quero é uma resposta. Eu quero uma resposta. Eu não aceito essa situação, eu não aceito essa situação como está. É o que Deus espera, é o que Deus está esperando de você. Não adianta você ficar parado, não. Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Ontem eu fui no monte, 6 horas da manhã. Isso é um propósito. Eu fui no monte com um propósito. Eu fui no monte para orar. Depois eu vou colocar aqui as imagens do monte, o qual a gente foi 6 horas da manhã. Então assim, às vezes a pessoa tem tudo para vencer. Você tem tudo para vencer porque você crê num Deus vivo. O Deus que você crê é um Deus forte, é o Deus que é o Criador, E de repente o Senhor está aí, dizendo: não tem mais jeito. Tem jeito sim. Você vê que Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou aquela menina que estava morta, o qual estavam velando a menina, e o Senhor Jesus falou: ela não morreu, ela só está dormindo. Riram de Jesus. Se riram de Jesus, não vão rir de você. Quando você falar, ou quando alguém ouvir você falar que você vai vencer, que você vai sair dessa situação, as pessoas vão rir. Como é que tu vai sair dessa situação? Não interessa, não importa, porque milagre não se explica. Não se explica milagre. Não tem como você. Como é que você vai explicar o milagre? Como que você vai explicar que aquele que estava com câncer foi curado? É a fé. Eu conheci pessoas que elas sofreram com doença do HIV e foram curadas. Eu conheci pessoas assim, e elas foram curadas lá no Rio Grande do Sul. Quando nós passamos no Rio Grande do Sul, lá em Novo Hamburgo, tinha lá uma senhora que ela tinha o HIV. Ela tinha 3 exames diagnosticando o HIV, e ela veio na igreja e por meio da fé ela foi curada. O poder de Deus se manifestou na vida dela, sabe? E daqui a pouco ela estava com 4 exames diagnosticando o milagre. 4 exames. O que explica isso? É a fé. Foi justamente o que Neemias ele fez. Quando ele soube de toda a história, de toda a situação, Neemias ele se levantou. Neemias se levantou contra aquela situação e começou a orar e jejuar. É o propósito. Por isso que na igreja existem as campanhas, por isso que na igreja existem os propósitos para você fazer, para despertar a tua fé, porque a verdade é que se você não despertar a tua fé para lutar contra essa situação, contra esse problema, a tendência é piorar, a tendência é desandar, e olha o que ele fez, tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
Ele já foi falando para Deus: ó Deus, está escrito na tua palavra, o Senhor ama aquele que guarda os teus mandamentos, o Senhor ama aqueles que te servem, o Senhor ama aqueles que te buscam, o Senhor ama aqueles que crê que o Senhor é o Deus da salvação. E ali ele fez o seu propósito com Deus, em oração, clamando a Deus, pedindo a Deus, sabe, uma direção, sabe? Enquanto você está parado, enquanto o Senhor está esperando que o milagre aconteça, o milagre não vai acontecer. Agora, a partir do momento que você começa a fazer por onde o milagre acontecer, aí você vai ver o agir de Deus. Uma senhora eu atendendo uma senhora, e ela contando a situação financeira dela, e eu falei para ela o seguinte, a senhora tem sido dizimista fiel? Mas é porque aqui na minha cidade não tem igreja. Eu falei, tudo bem, a senhora tem acompanhado, como ela falou que estava acompanhando pelas redes sociais, pela televisão, a senhora tem acompanhado pelas redes sociais, pela televisão. Tudo bem que aí não tem igreja, mas vamos fazer o seguinte, a senhora tem sido dizimista fiel? E ela falou assim, mas não tenho sido porque não tem igreja aqui, e aí não tem como. Eu falei, não, é simples. No próprio aplicativo da igreja, pelo celular da senhora, a senhora tem como a senhora devolver o dízimo da senhora. De repente a pessoa está desempregada, mas mesmo a pessoa desempregada, mas passa alguma coisinha na mão dela. Passou alguma coisinha, você devolve o seu dízimo. Vai direto na conta da igreja pelo aplicativo mesmo. Se você tem a igreja aí, você vai lá na igreja. Você vai lá na igreja, no altar, porque você vai lá e devolve o seu dízimo. Se você não tem, se não tem igreja aí, devolve pela conta, uma transferência, uma coisa, devolve. No aplicativo da igreja tem aí o Pix, e você faz. Sabe? E às vezes a pessoa, ela quer uma desculpa. Mas é isso, mas é aquilo, mas é aquilo. Não, pessoal. Levanta, faz um propósito com Deus. A partir de hoje eu vou ser fiel a Deus. Aqui nós temos um exemplo. O seu Hugo de repente está acompanhando aí a live. Se ele não estiver acompanhando agora, depois ele assiste. Mas ele assiste todas as lives que a gente coloca aqui. Sabe, o seu Hugo, ele tá na igreja já há um tempo, mas mesmo estando na igreja, ele não era fiel como deveria ser, não era fiel, e daqui a pouco a vida dele estava, sabe, a coisa estava meio que desandando. Daqui a pouco ele pegou a doença, ele foi contaminado com vírus, e lá quando ele estava lá no hospital, na UTI, ele fez um voto com Deus. Meu Deus, se o Senhor me tirar dessa, a partir de hoje eu faço um voto de ser fiel ao Senhor. A partir de hoje eu faço um voto de ser fiel ao Senhor. E assim, diante desse voto, Deus restaurou. O médico ficou sem entender nada. Você que estava no dia do testemunho, quando ele deu, comenta aqui embaixo aqui, ó. Comenta aqui embaixo, no dia que ele deu o testemunho. Toda vez que na igreja que a gente fala acerca disso, ele chora, porque na verdade ele nasceu de novo. E aí, resumindo, Deus tem abençoado ele de uma forma, a vida financeira dele de uma forma extraordinária. Deus tem abençoado a vida financeira dele de uma forma extraordinária. Deus tem abençoado ele. Por quê? Porque por causa do voto, o propósito que ele fez com Deus. O propósito que ele fez com Deus. Deus abençoou a vida dele, tem abençoado de uma forma grande, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então, repito, quando na igreja tem uma campanha, tem um propósito, é para despertar no teu coração a fé. A fé remove montanha. Eu tenho certeza, você, a senhora, o senhor que está passando por uma luta, Deus vai mudar essa situação, Deus vai resolver esse problema no nome de Jesus. Vamos orar? Amanhã nós vamos dar continuidade aqui a essa mensagem no nome do Senhor Jesus, tá bom? Amanhã nós vamos dar continuidade. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve já no nosso canal, tá bom? Vamos orar? Levanta a tua mão direita. Meu Deus, eu abençoo, meu Deus, a vida dessa pessoa. Eu determino o milagre, eu determino a bênção do Senhor na família, na saúde. Eu profetizo o milagre na vida dessa pessoa. Seja abençoada, seja livre,
pois eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Tome posse da sua bênção. Compartilhe essa live com seus amigos, com seus familiares. Eu tenho certeza que Deus também irá abençoar essa pessoa que receber essa live, no nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Se você não acompanhou a live de ontem, ou é aqui desse lado, ou é aqui do outro lado, tem aqui o vídeo de ontem, o aqui de baixo, tá bom? O de baixo. Aparece 2 vídeos aqui na lateral, ou no de baixo, você clica aí, você vai direto no vídeo de ontem, na live de ontem, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, um beijo no coração de todos, no nome de Jesus. Fica na paz.